Hoje vou mostrar pra vocês todos os easter eggs, referências e pequenos detalhes que vocês podem ter perdido nos 2 primeiros episódios de Agatha All Along. Vou presumir que todos vocês assistiram WandaVision, então não vou perder muito tempo recapitulando a série. No entanto, antes de mergulharmos nos episódios de Agatha All Along, quero dar uma rápida passada na história de Agatha nos quadrinhos, já que isso vai ajudar bastante a entender as referências profundas do universo Marvel que a série está usando. Nos quadrinhos, Agatha Harkness começou como babá de Franklin Richards, filho de Reed e Sue Richards. Após vários acontecimentos estranhos, foi revelado que ela era uma bruxa. O Quarteto Fantástico até acompanhou para a comunidade mística de Nova Salem, no Colorado, de onde Agatha é originária. Essa comunidade era governada por seu filho, Nicholas Scratch, e seus netos, os Salem Seven, que aparecem no episódio 2 da série. Depois disso, Agatha se torna uma mentora de Wanda Maximoff, ajudando a aperfeiçoar suas habilidades de magia do caos. E a partir daí, a história fica bem bizarra. Agatha volta para Nova Salem, onde Nicholas Scratch e os Salem Seven a queimam na fogueira, mas sua energia espiritual escapa para dentro de Wanda. Wanda então usa essa energia para conceber seus 2 filhos, que mais tarde foram revelados como fragmentos de Mephisto. Por isso, muitos fãs achavam que Mephisto iria aparecer em WandaVision, mas ele não foi o vilão da série. Mas mesmo em WandaVision, parecia que Agatha estava incentivando Wanda a criar vida nova, quando ela mencionou que a família era a chave para tudo naquela cidade. Agatha então se torna o espírito que segue Wanda por aí, enquanto ela resolve crimes na excelente série da Feiticeira Escarlate de James Robson, com uma linha de grandes artistas. E mais tarde vamos falar mais sobre essa série. No MCU, Agatha é um pouco diferente. Ela ainda usa roxo e o broche mãe da Zela e anciã, mas é mais antagonista direta de Wanda. Nos quadrinhos, ela é mais uma figura misteriosa, cujas motivações são difíceis de confiar. E nos quadrinhos, Agatha se parece com isso agora. Bastante diferente, né? Bem, a série da Marvel começa com um novo logo, que infelizmente é mais curto que a longa abertura dos filmes. E notem como a introdução é estilizada como uma TV de tubo antiga, com linhas de varredura e pixels. Isso pode ser uma homenagem aos créditos de WandaVision, que também brincavam com o tema de TV. Lembram que WandaVision terminou com Wanda aprisionando Agatha no papel da vizinha intrometida Agnes. Parece que desde então Agatha tem criado diferentes cenários de TV para si mesma. O primeiro episódio, de Agatha All Along, começa com ela recriando a excelente série Mare of Easttown, estrelada por Kate Winslet. Mare of Easttown segue uma detetive em uma pequena cidade que investiga o assassinato de uma jovem encontrada na floresta, assim como o cadáver deste episódio. A Agatha começa o episódio controlando uma melodia, que é ao mesmo tempo a trilha sonora do show, e no episódio 2 ouvimos que se trata da Balada da Estrada das Bruxas. Mesmo em sua fantasia televisiva, a mente de Agatha está voltando para sua antiga vida e para o desejo de voltar para o caminho das bruxas. Agora estou muito empolgado para voltar à história que WandaVision nos deixou. Ainda acho que essa foi a melhor série da Marvel. O que você acha? Coloque nos comentários qual a sua preferida ou se você concorda comigo. No final deste episódio, descobrimos que ela esteve vagando pela cidade, conversando com pessoas como se estivesse em um programa de TV policial. O que significa que durante toda a conversa com Herb, eles estavam de pé ao lado da cerca do jardim de Herb. Quando o chefe de polícia liga e diz que o caso está resolvido, vemos Agatha começando a perceber que algo está errado. Em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, nos mostrou Wanda sendo conduzida à loucura pela influência do Darkhold, o livro maligno de Caton, o deus do caos. Wanda destruiu o Darkhold em todas as realidades, mas depois ela derrubou uma montanha sobre si mesma. No entanto, ainda não temos certeza que ela realmente morreu, e Agatha questiona isso ao conversar com Herb, mas nota que o cadáver de Wanda está vestindo o mesmo casaco que ela usava no final de WandaVision, e seus dedos estão enegrecidos pelo uso do Darkhold, como vimos acontecer com Agatha em WandaVision e com Wanda em Multiverso da Loucura. Mais tarde, Agatha junta as primeiras letras do título do livro e descobre que formam Darkhold, sugerindo que o poder Darkhold foi o que a matou. Aqui vemos que esse texto foi escrito por Andrew Hugo, que é um anagrama para Wundagore, a montanha que ela morreu. As regras da magia estabelecidas no MCU dizem que quando uma bruxa está presa entre runas, somente a bruxa que lançou as runas pode quebrar o feitiço. Por isso, Agatha ainda está presa dentro de sua própria mente. No entanto, é possível romper o feitiço se o lançador estiver morto, mas isso é difícil, como o Doutor Estranho explicou a Abominable em Guerra Infinita. É por isso que após a morte de Wanda, Agatha consegue se libertar. E aqui há um pequeno detalhe interessante. Então, mesmo que Agatha esteja preenchendo esse personagem com clichês bobos, como carregar uma café para a cena do crime, ainda assim fica muito maneiro. A música de abertura é Balada da Estrada das Bruxas, a mesma que ouvimos no episódio 2, que Agatha estava controlando para si mesma. Mas os créditos de abertura reformularam a canção como algo que lembra o estilo da série The Wire, com o cantor Matthew Mayfield, reinterpretando a melodia em um estilo grave, inspirado por Tom Waits.
A introdução também parece se inspirar em dramas prestigiados, como o True Detective. Os créditos mostram o letreiro de boas-vindas de Westview, que vimos em WandaVision, e também mostra a fita amarela da cena do crime levando à floresta, o que é uma clara referência à Estrada de Tijolos Amarelos, de O Macho de Oz. Isso faz sentido, já que a jornada da Agatha em busca da Estrada das Bruxas, no episódio 2, é muito parecido com a jornada de Dorothy. A Agatha até chama o personagem de Joe Locke de Toto. Toda essa introdução é essencialmente uma recriação do segundo episódio de Mare of Easttown, onde Kate Winslet investiga um assassinato em um riacho, mas isso não é apenas um easter egg legal. Agatha está tentando escapar de sua própria mente, assumindo o papel de investigadora. Adorei essa brincadeira de que o show é baseado na série da marquesa WandaVision. Lembram que em WandaVision, Agatha já havia criado aberturas de sitcom, como aquela que ficou gravada em nossas mentes. And I killed Sparky too. Ela entra na biblioteca de Westview, o local onde Visão e Visão Branco tiveram seu confronto final, em WandaVision. Essa cena estabelece a futura série Vision Quest, pela qual estou muito empolgada. Na biblioteca vemos Dot, que era a vizinha misteriosa de Wanda. Dot também pode ser vista como uma referência a Mephisto, já que havia especulações de que ela poderia ser sua verdadeira identidade. Mas isso nunca se concretizou. A Agatha descobre que o livro da biblioteca foi roubado 3 anos antes, o que coincide com o tempo em que Wanda roubou o Darkhold. E quando a Agatha examina a prateleira, ela encontra um monte de livros queimados, pois Wanda destruiu o Darkhold em todas as realidades. Só quero deixar claro aqui que nesses 2 episódios de Agatha All Along já me pareceu muito melhor que a série completa de Invasão Secreta. O que você acha? Outro detalhe interessante é que algumas coisas que a Agatha ouve em sua fantasia são conversas reais de seus vizinhos, mas há momentos em que sua mente subconsciente está tentando alertá-la de que os Darkholds foram destruídos. Mais tarde no episódio, há um momento importante que isso acontece, mas vou falar sobre isso mais adiante. O chefe da polícia, que também foi ator de fundo em WandaVision, menciona que encontraram vestígios de um sedimento microbiano específico que só é encontrado na Europa Oriental. Isso é interessante porque o Monte Mundagor, onde Wanda aparentemente morreu, fica na Europa Oriental, o mesmo local de origem de Wanda. Mas o chefe de polícia não teria essa informação, o que significa que Agatha subconscientemente percebeu que Wanda morreu no Monte Mundagor e sabe que esse momento a libertou do feitiço de Wanda. Mais tarde vemos Agatha quase sendo arrancada de suas fantasias quando ela começa a soletrar Darkhold. Então Rio Deval, interpretada por Aubrey Plaza, aparece como uma agente da FBI. Aqui Rio é conhecida como uma feiticeira verde, uma personagem criada para a MCU, mas parece que ela pode ser uma versão de Warlock Esmeralda, uma das arqui-inimigas de Wanda nos quadrinhos. Wanda a enfrenta quando caminha pela Estrada das Bruxas, em Scarlet Witch número 4. Rio emerge como uma personagem na fantasia de Agatha, da mesma forma que Agatha se tornou um personagem na fantasia de Wanda em WandaVision. Logo depois, Agatha vai se encontrar com Norm, o vizinho de WandaVision. Ele menciona o broche que Agatha sempre usa, o Mãe da Zélia Anciã, algo que ela vestiu em todos os episódios de WandaVision. Como mencionamos antes, esses são 3 aspectos da mulher na mitologia. Mas nos mitos, esses 3 aspectos também estão associados às fases da lua, e frequentemente são vistos como uma fonte de poder de uma bruxa. Isso ocorre em várias mitologias, incluindo as 3 bruxas de Macbeth. O broche de Agatha contém um pedaço de cabelo, o que afeta emocionalmente o episódio 2. Agora, aqui vai uma teoria. Esse cabelo pertence a Rio, e Rio na verdade é a ex-namorada de Agatha. Existem outros indícios que apoiam essa teoria, que vou explicar mais tarde. Nesse episódio, Agatha entra no quarto do filho morto da detetive, o que se assemelha à história de Mare of Easttown, onde o personagem principal também sofreu uma tragédia familiar, antes dos eventos da série. Aqui, no entanto, o filho perdido de Agatha pode ser seu filho, Nicholas Scratch, que foi transformado no coelho Sr. Scratch. O quarto de uma criança morta também pode simbolizar a perda dos filhos de Wanda, já que a última vez que ela os viu foi em seus quartos. Notamos aqui que o nome da criança morta de Agatha é Nicholas Scratch, que também é o nome de seu filho nos quadrinhos, e vai lembrar que esse é um apelido para o diabo. Nos quadrinhos e aparentemente também na série, Agatha tem um familiar, um coelho chamado Sr. Scratch. Nos quadrinhos, seu familiar é um gato chamado Ébano, que se transforma em um monstro. No quarto também vemos uma estátua de um coelho de bronze, o que reforça a teoria. Quando Rio chega, Agatha menciona um acidente em Eastville, o que pode ser uma referência sutil à bruxa chamada Oeste, de O Macho de Oz, já que ela mesma é a bruxa do leste. O nome Eastville, vista do leste, e Westville, vista do oeste, estabelece essa simbologia do Macho de Oz, que é reforçada pelos créditos. Depois, o personagem misterioso de Joe Locke invade a casa de Agatha. Desde que ele foi escalado, há especulações de que ele seria a versão crescida de Billy, o filho de Wanda. Nos quadrinhos acontece algo semelhante. Wanda percebe que seus filhos não eram reais, mas a essência deles foi preservada, e eles foram reencarnados como adolescentes com superpoderes. Billy e Tommy se tornam membros fundadores dos Jovens Vingadores,
E espero que a Marvel ainda esteja planejando esse filme ou série, já que há anos vemos sinais desse projeto sendo preparado. Nos quadrinhos, em WandaVision, Billy tem poderes semelhantes aos da sua mãe, mas demora a perceber quem ele realmente é. Ele e outros Vingadores saem em busca de Wanda, na excelente história em quadrinhos chamada A Cruzada das Crianças, que eu realmente espero que adaptem para o MCU. O interrogatório de Billy finalmente tira a Agatha de seu transe. Ele admite que os fósseis do corpo morto são, na verdade, flores e que o espelho de 2 vias é apenas uma pintura. Mas, a princípio, ele entra na fantasia de Agatha. Algo na presença de Billy começa gradualmente a libertar Agatha de sua fantasia. Isso acontece depois que ela nota as pontas dos dedos dele enegrecidos, o que a lembra dos efeitos do Darkhold. Isso me faz pensar que um dos últimos atos de Wanda com o Darkhold pode ter sido salvar as almas de seus filhos e dar-lhes novas vidas. Quando a Agatha vai ao necrotério, encontra o Cachai de uma biblioteca com um nome estranho. Ela faz questão de chamar o cabelo de Wanda de Feiticeira Escarlate, em uma referência direta a Feiticeira Escarlate. Quando Rio tira a Agatha de sua fantasia, vemos ela passar por várias de suas fantasias em WandaVision, com uma versão de Modern Family, Malcolm in the Middle, com Juice escrito na parte de trás de sua calça, e o visual dos anos 80, com aquelas calças legs. Por fim, ela volta ao seu visual original em preto e branco, em referência à sua primeira aparição. Quando finalmente se liberta, Agatha vê seu próprio nome no cartão da biblioteca do Darkhold, porque ela havia emprestado o livro antes de Wanda. Ela emerge da casa nua, o que é importante por alguns motivos. Primeiro, ela está renascendo, e nascer nua é um símbolo mais claro disso. Além disso, as jovens acusadas de bruxaria em Salem eram ditas como dançando nuas na floresta. Agatha recuperando sua autonomia enquanto está nua simboliza o controle que ela retoma sobre sua própria identidade e corpo. Lá fora, Herb está cuidando de seu jardim, assim como ele fazia em WandaVision. Ele comenta com Agatha como todos eles lidaram com os eventos daquela série. Ela fica irritada quando ele a descreve como a vizinha intrometida da fantasia de sitcom. Agatha retruca ameaçando cortar a língua de Herb por chamá-la de intrometida. Quando ele tenta lhe oferecer uma blusa roxa, sua cor favorita, ela percebe que Wanda drenou todos os seus poderes. Agora, ao invés de um porão mágico, sua casa tem apenas um porão comum. Então Rio aparece e revela que Agatha vem se escondendo atrás da magia do Darkhold por anos, enquanto viajava pelo mundo, roubando poderes de outras bruxas. Agora os Salem Seven, que a queimaram na fogueira nos quadrinhos, estão voltando para cobrar essa dívida, mas Agatha consegue negociar uma prorrogação da execução. Ela faz uma comparação com a história do Capitão Gancho, de 91, onde Tinkerbell convence Capitão Gancho a dar 3 dias para Peter Pan treinar e se lembrar de quem ele realmente é. Agatha fala sobre o destino de várias bruxas, mencionando como as mulheres acusadas de bruxaria eram mortas na vida real, durante o julgamento de Salem. Agora vamos para os créditos finais. Vamos analisar os créditos que estão cheios de referências. Primeiro vemos um recorte de jornal antigo sobre o julgamento das bruxas de Salem. Em seguida, aparece um livro com várias referências mágicas no topo, incluindo um trecho da balada de Estrada das Bruxas, que ouvimos no próximo episódio. Abaixo, há um trecho explicando a magia da Terra, dizendo que para se conectar ao poder da Terra, é preciso tocar os pés no solo e canalizar sua energia divina, o que explica por que as bruxas removem sapatos ao andar na Estrada das Bruxas, no episódio seguinte. Em seguida, vemos uma busca no Google pela Estrada das Bruxas, com o segundo resultado sendo Lorwol, o astro que ouvimos falar no próximo episódio. Lorwol é uma referência ao lendário Lauren Nowell, famoso pelo álbum Coral Shore. Depois vemos uma versão estilizada de Agatha do famoso título de A Feiticeira, uma sitcom de 1960, que foi referenciada várias vezes em WandaVision. Então aparece um trecho sobre os julgamentos de George Walker, em Salem, Massachusetts, uma das representações mais famosas do evento. Em seguida vemos um cartão político chamado State Witches Laying a Spell Over the County, que retrata figuras importantes na aprovação do Reform Act de 1832. Um deles é até a própria rainha. Depois temos mais uma representação de julgamentos de Salem, e uma imagem de uma partitura de 1916 de J.D. Lance. E aí saímos das ilustrações e passamos para filmes reais, com a imagem da bruxa do clássico filme de Branca de Neve e os Sete Anões, de 37. Em seguida aparece um corvo. No episódio 2, Agatha vê um corvo e fica bastante perturbada por ele. Durante a série, a conversa é sobre familiares, então minha hipótese é que o corvo seja familiar de um dos Salem Seven, o grupo que está caçando Agatha. Isso também explica por que vemos outras imagens dos julgamentos das bruxas de Salem, onde em WandaVision foi revelado que os julgamentos foram realizados pelas próprias bruxas. Em seguida, vemos uma foto de Irene Ray, uma mulher que foi acusada de bruxaria em 38, o que já era um pouco tarde demais para trás das acusações. Atrás dela, há um recorte de jornal falando sobre o X, intitulado Examinando a Anomalia. Depois vemos uma representação de O Macho de Oz, com Dorothy e o Leão Covarde, sobreposta com um texto que diz Cotton Mather. Cotton Mather foi um clérigo que ajudou a propagar a histeria em torno dos julgamentos das bruxas de Salem. Ele é uma das figuras mais famosas associadas aos julgamentos. Então aparece Lisa Simpson, do desenho Os Simpsons,
vestida de bruxa, o que é uma referência à cultura pop atual. Muito legal. Em seguida, vemos uma bruxa caminhando para longe da câmera. Não consegui encontrar uma correspondência direta para essa imagem, então acho que pode ser algo novo criado para a série. Notem como a imagem parece distorcida nas bordas, da mesma maneira que o X parecia quando Wanda atravessou. Isso pode representar como Agatha está escapando de seu próprio X pessoal. A seguir, vemos uma imagem que é de uma revista dos contos chamados The Black Cat. Em seguida, aparece uma representação de um Homem do Zodíaco, em um manuscrito medieval. O Homem do Zodíaco é um diagrama que mostra quais partes do corpo estão conectadas a cada signo do Zodíaco, algo que era praticado em conjunto com a medicina. Depois vemos uma cena do clássico cult The Craft, Jovens Bruxas, um filme muito popular para assistir no Halloween, altamente recomendado. Há também uma referência a tabuleiros Ouija, com o estilo clássico das letras na tábua, e as 3 garotas segurando um planchete. Em seguida temos uma referência a Wicked, como a boneca da Elphaba, e a partitura da música. Há também um artigo piscando rapidamente falando sobre Wanda e o X, que acho ser o mesmo artigo que vimos anteriormente. Então vemos cristais. Os cristais são elementos fundamentais da bruxaria moderna, com cada cristal sendo associado a diferentes propriedades e frequências que ajudam em tudo, desde cura até proteção. Logo depois vemos uma manchete perguntando: você pode falar com os mortos? Seguida de um círculo de invocação com um pentagrama, que queima para revelar o X. Isso implica que o X foi, na verdade, um grande círculo de invocação para a visão. Lembra que Wanda não sabia que estava praticando magia? Agatha confirmou isso. Ela intuitivamente criou o círculo de invocação para que pudesse realizar o feitiço. Logo depois vemos uma disposição de cartas de tarô. O tarô vai desempenhar um papel importantíssimo na série. Eles realmente nos ajudaram a decifrar o que estamos vendo aqui. Uma das cartas mencionadas anteriormente é a 3 de ouros, que representa o trabalho de equipe e estruturas fundamentais, o que se encaixa perfeitamente com a construção da Estrada das Bruxas, e com o próprio X, que é uma estrutura fundamental. No layout de tarô que vemos, há 5 cartas cercando o mago. Isso me faz pensar que ao final da temporada, cada personagem representará uma carta de tarô. Depois temos uma imagem engraçada de bruxas remando em pranchas de stand-up. Existe um encontro nos Estados Unidos de bruxas remando em pranchas de stand-up, acredite ou não. Por fim, o último crédito que vemos junto com o título é a Estrada das Bruxas, onde passaremos a maior parte da temporada. Agora vamos analisar o episódio 2. Se você ainda não notou, os títulos do episódio são retirados da música Balada da Estrada das Bruxas. O primeiro episódio foi sobre Agatha sair de seu transe para encontrar o portal. E este episódio trata da abertura do portal para a Estrada das Bruxas. A Estrada das Bruxas vem dos quadrinhos especificamente da edição 4 de Feiticeira Escarlate. Assim como na série, é um plano de existência que só bruxas e feiticeiras podem acessar. Aprendemos que Agatha foi a única bruxa a percorrê-la completamente, ou pelo menos uma das poucas. Nos quadrinhos, a Estrada das Bruxas está fortemente ligada ao multiverso. Ela existe em outro universo, onde é governada pela Rainha Escarlate, provavelmente uma variante mais velha de Wanda Maximoff. Este episódio tem outra ligação com o multiverso, e o excelente especial Werewolf by Night, que vou explicar um pouco mais adiante. Quando o jovem misterioso tenta dizer seu nome para Agatha, isso acontece. Não ficaria surpreso se esse garoto se revelasse Billy Maximoff. Até parece que a letra M está rabiscada sobre sua boca. Para mim, o mistério não é se ele é o Billy, mas como ele é o Billy, e o que isso significa para o futuro da Feiticeira Escarlate. É interessante como Agatha não consegue ouvir seu nome, nem ouvir sobre seu passado, e isso sugere que Wanda ainda está viva, e que Agatha ainda está sob feitiço da Feiticeira Escarlate. A censura no nome dela me lembrou disso em Kill Bill. O nome de Beatriz Kiddo era censurado apenas para o público, enquanto os personagens do filme ouviam normalmente. No caso de Agatha All Along, isso implica que tanto Agatha quanto o público são espectadores de uma série. WandaVision foi revolucionária por flertar com a ideia de quarta parede, com o personagem literalmente assistindo a série que nós estávamos assistindo. Isso me fez questionar o quanto essa série está realmente acontecendo, ou se Agatha ainda está sob feitiço de alguém. Por exemplo, adoro momentos em que ela vê a realidade atrás de sua fantasia, como o carro improvisado, que claramente não é um carro de verdade. Como mencionei antes, a Estrada das Bruxas apareceu pela primeira vez na excelente série limitada Feiticeira Escarlate. Nessa série, Wanda está tentando se redimir de seus pecados passados, quando ela matou vários Vingadores, reescreveu a realidade e extinguiu a raça mutante com 3 palavras. Ela também investiga crimes paranormais, mas quando caminha pela Estrada das Bruxas, encontra sua verdadeira mãe, uma bruxa chamada Natalie Maximoff. Nunca se sabe, Billy poderia redescobrir sua mãe na Estrada das Bruxas, ou pelo menos encontrar provas de que ela ainda está viva, o que poderia servir de gancho para Vision Quest ou Jovens Vingadores. Para percorrer a Estrada das Bruxas, Agatha precisa reunir um novo Coven, um grupo de bruxas, porque, como ela diz, seu último Coven virando pó pode ser uma alusão aos flashbacks de Salem, que vimos em WandaVision. No carro, o garoto misterioso recebe uma ligação de seu namorado, o que é mais uma evidência de que ele pode ser Billy Maximoff, já que nos quadrinhos Billy é gay, e seu relacionamento com o Hulkling é o alicerce da série Jovens Vingadores.
Quando a Agatha sai de casa, vemos as fundações da casa que Visão comprou para Wanda, em WandaVision, o lugar onde ela começou a conjurar o feitiço de Westview. É por isso que a Agatha cospe no chão, simbolizando seu desdém pelo que aconteceu ali. E espero que esses dois personagens possam se encontrar novamente no futuro. Eu realmente gostei do primeiro episódio dessa série, mas o segundo pareceu mais mover as peças do tabuleiro de xadrez, preparando o terreno para a reunião do grupo. Mas, que grupo! A lenda da Broadway, Pat Filipone, interpreta Lilia Caldego, uma bruxa de adivinhação. Todas as bruxas de Nova Coven são retiradas de um lore profundo dos quadrinhos. Nos quadrinhos, Lilia é descendente do primeiro Barão Mordor. Você conhece o ancestral desse cara aqui. Ela viveu por séculos e fez parte de um coven que possui o livro de Cagliostro, o mesmo livro que vimos em Doutor Estranho. Ela usou esse livro para prever o futuro, que é seu poder nessa série. Agora acredito que quando Lilia está tendo seus episódios, ela está de fato vendo futuros comunicando com sua versão futura. Será interessante revisitar o que ela diz a si mesma nessas cenas em futuros episódios. Quando Agatha repreende e ela diz, isso remete à bruxa de Branca de Neve, que apareceu nos créditos finais. Lilia também admite sua fraqueza. Vimos isso no flashback de WandaVision. Foi assim que Agatha destruiu seu próprio coven. Pode ser que esse seja o poder que ela redescobriu ao caminhar pela estrada das bruxas. Lilia da Agatha é uma lista de 4 nomes, mas o último nome é Blackheart. Mais tarde somos levados a acreditar que isso se refere à Sra. Hart, a esposa do chefe de Visão, do primeiro episódio de WandaVision. Mas e se isso for na verdade uma referência a Rio? Afinal, eles precisam de uma bruxa verde, e os poderes da Rio são verdes. Como eu disse antes, o cabelo do pingente Agatha pode ser de Rio, e o coração na lista representa o fato de que Agatha mantém esse cabelo perto do seu coração. Deborah Jorup pode estar no show com uma distração cômica, e o jardim fluorescente de Mr. Hearts pode ser parte dessa falsa pista. O coração pode indicar que Agatha e Rio eram apaixonados no passado, mas agora estão distantes. Então eles se encontram com Jennifer Cale, interpretada por Sasha Zamata. Ela comanda nessa loja de moda que vende itens como velas probióticas. Nos quadrinhos, Jennifer Cale tem uma história complexa. Ela aprendeu magia a partir de um livro de feitiços roubado na Atlântida, o que levou a se juntar ao Man-Thing, que também vimos em Lobisomem da Noite. Nos quadrinhos, Man-Thing é o guardião do Nexus de todas as realidades, algo que vimos brevemente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então é possível ver como esse elenco de histórias de Agatha pode se conectar à saga do multiverso, que será seguida em Vingadores Doomsday ou Vingadores Guerras Secretas. A última integrante do Coven de Agatha é Alice Gulliver, que também veio dos quadrinhos. Assim como na série, sua mãe era uma bruxa. Na série, a mãe de Alice era uma rockstar em uma banda chamada The Coral Shore. E nos quadrinhos, Alice se torna uma policial que protege Coral Shore, em Hong Kong. Na série, Alice era uma policial antes de ser removida à força. A mãe de Alice teve um grande sucesso chamado The Witch Road, que aparece nos créditos de abertura do primeiro episódio. Essa música também é um encantamento que convoca a Estrada das Bruxas. E enquanto Agatha se reúne em seu novo coven, vemos vários animais observando-a, que são os Silent Seven, nos quadrinhos. Cada um tem poderes diferentes e alguns se assemelham a animais. Agora, essa é a área em que acho que a série melhora muito em relação aos quadrinhos. Quando finalmente vemos os Silent Seven na série, eles não parecem ridículos, eles são aterrorizantes. Realmente espero que esse garoto, a quem vou continuar chamando de Toto, seja mesmo Billy. Nos quadrinhos, Agatha era babado gêmeos de Wanda, e isso refletido no relacionamento de mentora que ela tem com ele nessa série. Além disso, adorei ver essa placa de boas-vindas que Billy fez, com um pentagrama. Perfeito. E todos os personagens começam a cantar, exceto talvez a Deborah Jorup. Ela é uma excelente atriz cômica, e estou feliz que eles encontraram uma maneira de continuar usando-a depois de WandaVision. As letras da música são também os títulos dos episódios. Tenho a sensação de que poderíamos voltar a associar todos os versos da música e eventos dos episódios. Por exemplo, marchando sempre adiante sob o santuário na floresta. Parece estar pronunciando algo que acontecerá em um episódio futuro. Eles também cantam Reúnam-se Irmãs, Fogo, Água, Terra e Ar, porque cada uma das bruxas representa um dos elementos. Achei a sequência incrível, suspense e emoção, a música é ótima e o medo de Billy equilibra tudo, adicionando um elemento humano real. Acho que o motivo pelo qual o feitiço não funcionou na primeira é que eles ainda não tinham uma bruxa da Terra. Como Deborah Jorup não tem poderes, eles precisam de Rio para caminhar com eles pela estrada das bruxas. Finalmente uma porta se abre no chão, na forma de um pentagrama. Pentagramas são figuras frequentemente associadas à magia negra e feitiçaria, mas quero apontar que a magia de Wanda se manifesta em hexágonos, que tem 6 lados, o que implica que a magia dela é um pouco mais extra do que a de uma bruxa comum. Então finalmente entramos na Estrada das Bruxas. Estradas como esta são frequentemente associadas a contos de fadas, histórias de advertência, onde sempre há uma bruxa ou um lobo esperando no fim da estrada. O Majós é uma extensão dessa ideia com Dorothy. Esse é um dos poucos momentos de um projeto do UCM onde eu genuinamente não faço ideia do que vai acontecer a seguir. E estou muito empolgado para saber onde isso vai dar. E você tem alguma dica e acha o que vai acontecer no terceiro episódio?
Deixa aí embaixo nos comentários. Bom pessoal, esses foram todos os easter eggs que encontramos até agora. Se você encontrou mais algum, deixe os comentários abaixo. E se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ficando por aqui, até mais, valeu!